Bem-vindo, Felipe Nunes, CEO. Tô de volta! Epa! Das Minas Gerais ou para o mundo? Volta e animado. Ou você está em outro lugar? Sempre direto das Minas Gerais, aqui das montanhas mineiras. Ô, Felipe, hoje meu irmão mandou para mim um WhatsApp perguntando assim: esse Genial Quest é ligado a quê? Aí, então, eu queria que você respondesse essa pergunta. Eu falei que vocês eram independentes, foi a minha resposta. Eu queria que você explicasse aí para a galera que não sabe. Então, Sinara, eu nem sei se eu entendi a pergunta. A Quest é um estudo de pesquisa apartidário, independente, né, que trabalha já há alguns anos, né, para enriquecer o debate. A nossa missão é enriquecer o debate público, apresentar pesquisas e investigações que ajudem as pessoas a entender melhor os cenários políticos, de consumo, etc. E a Genial Investimentos é um banco que, a partir desde o ano passado, passou a comprar pesquisas da Quest para acompanhar esse movimento todo, que a gente sabia que ia ser bem interessante. E, né, dada a nossa missão e os nossos valores independentes e apartidários, e eles também, com essa mesma visão, topamos fazer essa parceria, que tem dado muito certo, principalmente porque tem nos ajudado a explorar temas que eu tenho certeza que a gente vai discutir aqui, que são relevantes para todo mundo. Então, eu acho que a gente não é... Eu sou ligado a meu povo aqui de Minas, minha mãe, meu pai, eu sou ligado Não, foi isso mesmo que ele queria saber. Que isso, o Felipe, vamos lá. Dos resultados dessa pesquisa, se fez um fio muito interessante no Twitter. Eu queria que você, a partir desse fio, abrisse com uma análise dos resultados que a gente tem em mãos aí da pesquisa realizada de 10 a 13, né? Eu primeiro, Rovai, quero agradecer de novo você, Sinara e Dri, pela oportunidade. Sempre bom estar conversando com a turma que acompanha o trabalho da Fórum. Então, essa é a 9ª rodada de pesquisa, né? A gente, como disse, está acompanhando isso muito de perto. A pesquisa é feita de maneira presencial, domiciliar. É a única pesquisa domiciliar presencial feita mensalmente no Brasil, então a gente consegue olhar para variações importantes. Neste mês, o que a pesquisa traz a gente conseguiu detectar aquilo que é o que eu chamo, né, de melhora nas condições políticas do presidente Bolsonaro. Por que falar com tanto cuidado sobre isso? Porque, no quadro geral, a avaliação do governo está praticamente no mesmo lugar, né? Ela variou de 51 para 49 do negativo e variou de 22 para 24 no positivo. São variações dentro da margem de erro. Mas quando a gente olha para o substrato da movimentação, digamos, na sociologia da sociedade, aí a gente consegue ver um quadro um pouco mais esclarecedor. Por exemplo, uma recuperação do governo no público masculino, uma recuperação no Sul, no Centro-Oeste, uma melhora ainda entre os evangélicos, ou seja, o que parece que está acontecendo, Rovai, é a volta dos que não foram, ou seja, o eleitor bolsonarista de 2018 que ficou insatisfeito, incomodado, ou pelo menos uma parte dele, né, com o que aconteceu, principalmente durante a pandemia, os resultados econômicos ruins que o país apresentou, né, nos últimos anos, agora olha para o cenário eleitoral, não vê mais a possibilidade de encontrar uma terceira via competitiva e então começa aos poucos a retornar para o colo do presidente. Digo isso porque acho que a principal variação, aquela que eu acho mais significativa para destacar, é o crescimento de 3 pontos percentuais, portanto, fora da margem de erro, do presidente Bolsonaro no voto espontâneo. Né? Ele tinha 16 pontos em fevereiro, agora está com 19. O ex-presidente Lula tinha 28, foi para 27. Essa, neste caso, é variação dentro da margem, então não dá para dizer aí que é nada relevante. Mas se a gente olha para a distância que a gente tinha em fevereiro e agora em março, no espontâneo, essa distância de fato diminuiu. E é claro que isso chama a atenção de todo mundo, porque a gente tem que tentar explicar isso. E aí, desculpa estar me alongando, mas eu vejo 2 explicações. Né? A primeira, essa que eu acabei de falar, o eleitor da terceira via, né, que continua preferindo votar em outra opção, mas não encontra essa opção. Né? Então, é uma demanda que é frustrada pela oferta, essa começa a voltar para o Bolsonaro. E um outro fenômeno, esse eu acho mais significativo, mais importante, que é o efeito que o Auxílio Brasil tem feito entre aquele que foi o eleitor do Bolsonaro em 18 e que é
né, de renda baixa. A variação que a gente observou, e Rovai, para você ter ideia, a expectativa de que o governo é pior do que se esperava, para quem, né, considerou aí que receberia o auxílio lá em fevereiro, 45% dizia que o governo era pior do que ele imaginava. Agora, em março, esse percentual caiu para 23%. Ou seja, se essa expectativa se confirmar por causa do auxílio, é uma hipótese que a gente vai poder explorar já na próxima pesquisa, ou confirmar ou rejeitar, a gente vai poder dizer que o auxílio está gerando, sim, um resultado eleitoral significativo para o governo, e isso pode, obviamente, aumentar daqui até outubro, já que o governo tem a caneta. Né? E com a caneta você pode fazer política. E é engraçado, falando da caneta, eu fiz um comentário, o Felipe, aliás, foi muito generoso, ele estava falando para uma reunião com o banco, apresentando a pesquisa, terminou e já com a gente. Então, ele não viu o meu Fala Rovai, que é o que eu explicava, que eu coloquei lá o desafio do auxílio emergencial versus o aumento de combustíveis, que eu acho que vai ser a chave da definição da eleição. Queria te ouvir em relação a isso, inclusive porque tua pesquisa foi a campo no dia 10. Se eu estiver errado, você me corrige. O aumento de combustível foi no dia 11. Então, você pode ter pego ali um pedaço desse efeito nas classes A e B, onde as coisas chegam mais rápidas, talvez C, mas não pegou o efeito total. Essa é a primeira coisa. Segunda é que você fez uma pergunta, que é uma pergunta importantíssima. Se o Bolsonaro congelasse a gasolina, o que aconteceria? Os combustíveis. Porque ele vinha falando disso. Aí ele dá um aumentão. E esse aumentão, aqui fazendo uma análise política, pode significar que ele vai tentar segurar, a meu ver, até outubro. E pelo que a gente lê na tua pesquisa, isso teria um efeito razoável, porque a maior parte da população quer isso, né, Felipe? Enfim, falei demais. Não, eu acho que você está você está fazendo a leitura correta. Primeiro que, de fato, a gente deu, né, sorte do campo acontecer no momento do auge da discussão sobre o aumento da gasolina, no fim de semana, vamos dizer assim, do aumento da gasolina. Tanto, Rovai, que na série histórica de qual é o principal problema do país, a economia que estava em 35% foi a 51%. Ou seja, a pesquisa conseguiu captar um pedaço da preocupação do brasileiro em relação a isso. O que não dá para saber, e provavelmente, não dá para saber, mas provavelmente a gente não capturou, são os efeitos secundários dessa crise, porque o aumento da gasolina não é um problema só da gasolina, é um problema do alimento, é um problema de toda a cadeia, né, que envolve aí o diesel. Então, isso a gente vai conseguir captar mais para frente. Mas, de fato, há uma preocupação das pessoas maior do que no mês passado com a economia, e, em compensação, a preocupação com a pandemia desaparece. Ela estava crescendo com a Ômicron, e este mês a preocupação foi a 12%, ou seja, está lá embaixo. Agora, você tem toda a razão. O governo, nesse momento, está jogando, Rovai, na minha análise, com dois elementos. Um é a queda do desemprego, que é percebida na pesquisa, né? E o aumento da transferência de renda direta para um público específico. Essas são as virtudes, as armas que hoje o governo está usando na economia. Por outro lado, ele tem contra si a percepção de crise econômica e de aumento de preço, que também ambas estão capturadas nessa pesquisa. Ou seja, Rovai, o governo vai ter que fazer uma escolha. Ou continuar numa agenda fiscal, que é de segurança, de não aumentar gasto e tal, ou ampliar essa estratégia de gasto, principalmente voltada para segurar a gasolina por um lado e aumentar a distribuição de recurso direto por outro. Mas aí você sai do seu discurso fiscal, que foi relevante, eu acho que na eleição de 18, mas sobretudo para a manutenção do Paulo Guedes como ministro da Economia. Então, nós estamos vivendo um momento crítico do ponto de vista da estratégia do governo, porque não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ele vai ter que abrir mão de uma delas e ambas têm consequências. O que a pesquisa traz de novidade, que você mencionou, é que o eleitor brasileiro topa gastar 40 bilhões, se necessário, para manter o preço dos combustíveis baixo. A gente, né, perguntou isso muito por conta da motivação que você falou. O Bolsonaro vinha falando disso no passado,
Depois veio a crise e ele vai ter que agora escolher o que fazer. Ele tem dado sinais, na minha avaliação, de pressão em torno da Petrobras, talvez justamente por querer aí ter um retorno político em torno dessa medida. Mas você tem toda a razão, aí está o centro da conversa. Maria. Felipe, em relação ao Lula, né, ele chegou a 48, agora a 46, ele tem se mantido aí nessa 44, 48, 46, chegou num teto, não tem como que você vê o desempenho até agora do Lula? Dri, só pedir desculpa que eu estava dando um oi aqui no lado, é que meu filho está indo para a escola. E a gente, como bom pai, não pode deixar de dar um beijo no filho. Lógico. Então, né, eu foquei muito na minha primeira análise no que está acontecendo com o Bolsonaro. Vamos olhar para o outro lado. No meio de tudo isso, o Lula continua sendo favorito, né? Hoje a pesquisa não mais indica, como eu vim indicando no passado, o primeiro turno garantido. Isso começa a mudar. A ideia de um segundo turno começa a aparecer na pesquisa, está hoje na margem de erro. Mas o Lula com grande favoritismo, tanto no segundo turno, com uma vantagem de mais de 20 pontos, como no primeiro turno, a distância ainda é significativa. O que é relevante para analisar o cenário do Lula? 2 elementos. Primeiro, o não aumento da rejeição de Lula. Hoje ela está em 42%, é a menor entre os candidatos mais conhecidos, e ela não vem crescendo nos últimos 6 meses. Ela oscila entre 39, 40, 42. Não tem variações significativas aí, tá? Segundo elemento, se a economia é o principal problema brasileiro, como a gente falou na última pergunta, a economia também é a principal razão para votar em alguém. A gente perguntou isso. Como é que você escolhe para presidente? E 43% dizem, depende da situação econômica. Isso vai ao encontro de toda a literatura de ciência política internacional, mostrando que presidentes em reeleição, cuja economia vai mal, têm dificuldade de encontrar esse resultado. Isso no mundo inteiro, não estou falando de Brasil. Nos Estados Unidos é muito frequente, em outros países presidencialistas a mesma coisa na América Latina. Então, se a economia é um problema e, ao mesmo tempo, é a razão para votar, o Lula é visto como a principal solução para esse caso. Então, esse favoritismo de Lula ainda está sustentado na ideia de que ele é a melhor opção para resolver aquele que é o principal problema para os brasileiros hoje. Então, eu acho que dá para explicar o que está acontecendo com o Lula a partir desses 2 elementos. Tem uma pergunta boa de superchat aí, Dri, que eu acho que você... O Marilice Garotti, ela pergunta, Felipe, dá para detectar se os respondentes sabem que esse auxílio não continua em 2023, né? O Auxílio Brasil é até dezembro desse ano, né? Marilice, né? Obrigado pela pergunta. A gente não investigou isso em nenhuma das pesquisas que fizemos nos últimos tempos. O eleitor brasileiro e eleitor em geral, eu gosto de brincar com esse termo, é um eleitor simplório. As pessoas dificilmente conseguem fazer raciocínios complexos na hora de votar. As pessoas, inclusive, buscam atalhos cognitivos, né? Esse é amigo daquele que eu gosto, ou esse fala aquilo que eu gosto. As pessoas são mais simplórias na hora de fazer sua escolha eleitoral. E aí aqui não é uma crítica, né? Não estou dizendo que isso é ruim, isso é como funciona no mundo todo. Tem ótimos estudos nos Estados Unidos, que, né, poderia ser considerado aí um país desenvolvido, mostrando que o eleitor lá é mais tosco até do que em muitos países do mundo. Então não tem nada a ver com criticar o eleitor brasileiro, é constatar isso. E por conta disso, Marilice, os efeitos dos auxílios, eles são muito de curto prazo. A gente viu isso no ano passado e retrasado. Quando o auxílio emergencial apareceu, as críticas ao governo diminuíram momentaneamente, depois elas voltaram, né? Então, acho difícil conseguir capturar isso. Isso só vai ser capturado... Desculpa te interromper, Felipe. Então, isso é uma pergunta que estava me consumindo. Quer dizer, ele teve esse ganho agora e ele pode perder esse ganho do que ele acumulou, mesmo que não tivesse aumento de combustível, só porque o auxílio emergencial perde um pouco o efeito, é isso? Pode, mas hoje o cenário é um pouco diferente, porque hoje o Auxílio Brasil, não o emergencial, esse novo Bolsa Família, ele fica até o fim, digamos, do processo eleitoral. Ele estará presente na disputa da eleição, né? Então, eu não vejo, neste caso, a possibilidade do auxílio
ser descontado. O que pode acontecer, Rovai, e aí vai depender muito da guerra de narrativa que a gente vai observar esse ano, é como a oposição vai ser capaz de apresentar exatamente esse discurso. Quer dizer, olha, você está feliz com o auxílio? Mas ele não é para sempre não, viu? Ele é só de curto prazo. Se o eleitor vai ponderar isso ou não, vai depender muito da capacidade da oposição de fazer esse discurso de maneira efetiva. Para fazer para o... Opa, tá sem som? É que estava tocando o telefone aqui. Felipe, essa migração, a gente pode dizer que tem uma migração aí dos votos do Moro que não decolou para o Bolsonaro, e também uma coisa que muita gente tinha demonstrado preocupação, que era o voto do bolsonarista envergonhado. A gente ainda vai se surpreender com isso? Ótimas questões, Sinara. Primeiro, sim, eu acho que uma das razões que explicam esse começo de otimismo do Bolsonaro nesse momento é o fato de que a demanda pela terceira via não encontrou uma oferta. E como a economia já nos ensinou, demanda que não encontra oferta vira frustração. E frustração é retorno para o lugar de origem. Então, eu acho que parte do que a gente está observando é simplesmente um retorno. Né? Como eu brinquei no começo da conversa, é a volta dos que nunca foram para o colo do Bolsonaro. E aí a candidatura de Moro, ou não, que nesse momento muita gente discute se ela é viável ou não, se ela vai decolar ou não, a saída do Moro do jogo favoreceria o Bolsonaro na corrida eleitoral, porque ele deixa de ter ali no centro alguém que dispute voto com ele, né? No caso, o Moro. No segundo caso, esse tema, Sinara, sempre aparece, é um tema muito importante, que é o tema do voto envergonhado, né? Em pesquisa de opinião, a gente sabe, as pessoas têm a liberdade de falar o que quiserem, podem, em alguns casos, não revelar suas reais preferências. Aqui na Quest a gente toma todos os cuidados metodológicos para conseguir contornar isso o máximo possível. Por exemplo, a gente faz as pessoas responderem a pergunta de voto no tablet, né? A pessoa não precisa dizer para o nosso entrevistador em quem ela vai votar, ela simplesmente marca, como se fosse na urna eletrônica, quem ela optou, então isso diminui um pouco esse voto envergonhado, de modo que eu acho que nesse momento o que a gente realmente vai observar é uma disputa de visões de mundo e de narrativas que vão se enfrentar na eleição. Quando a terceira via ainda parecia viável, essa disputa de dois polos, ela parecia ter amainado, ter diminuído. Agora, com a possibilidade real de que essa polarização vai se enfrentar, né, os dois ex-presidentes, né, dois presidentes, vamos colocar assim, vão se enfrentar na disputa, é bom lembrar isso, né? O Lula nunca enfrentou um ex-presidente, o Fernando Henrique nunca foi candidato. Depois, você teve Dilma disputando com Aécio, né? Agora você vai ter dois presidentes disputando a eleição. Isso é forte, isso é inédito na nossa corrida eleitoral. E eu acho que isso, Sinara, vai aflorar nas pessoas o desejo de se manifestar de maneira pública, o que tende a diminuir esse voto envergonhado cada vez mais que a eleição passar. Para te dar um dado importante, Sinara, nos últimos 4 meses a gente observou um crescimento muito significativo no interesse das pessoas por política. No segundo semestre do ano passado, esse indicador estava meio morno. As pessoas estavam um pouco cada vez que passava, a gente via menos gente dizendo estar interessada em política. De dezembro para cá, o indicador subiu. Hoje, 50% dos brasileiros diz que está interessado ou muito interessado em política. Isso vai aumentar, isso vai esquentar o processo. E eu acho que isso vai diminuir a chance de um voto envergonhado, porque as pessoas terão que se declarar no Twitter, no Instagram, na família, no WhatsApp, nas discussões, e isso vai aflorar nelas a ideia de um debate. Vai ter mais briga. Nossa, gente do céu, vai ter mais. O Natal de 2022 vai ser mais dividido. Ô Felipe, tem uma. Natal não, porque aí já terá passado e a gente já terá ganhado. Mas aí as pessoas não se encontram, senão brigaram tanto. É verdade. Já tá ruim agora, né? Ô Felipe, tem uma pergunta ali que tem o nosso comentarista aqui, o otimista, que ele diz que é prudente, né? Ele tem dito que o Ciro será desistido, entre outros, o Moro e tal. E você fez uma pergunta que é sobre se ficar Bolsonaro e Lula, ou o Lula com chance de ganhar no primeiro turno, ou o Bolsonaro com chance de ganhar no primeiro turno,
como é que migrariam os votos. É uma pergunta bem interessante. E 34%, se eu não me engano, dos eleitores do Ciro dizem que, se porventura o Lula tiver chance de ganhar no primeiro turno, desistem do Ciro, né? Você é sempre um jornalista muito cuidadoso, mas neste caso não é exatamente isso não, e deve ser um erro meu, talvez de não ter explicado corretamente. O que a gente fez foi o seguinte: a gente fez a pergunta a gente fez a pergunta para os eleitores em geral da terceira via. Então, a pessoa diz, quem que você quer que ganhe a eleição? O Lula, o Bolsonaro ou o nem? Nem Bolsonaro, nem Lula. 25% diz nem. Tá certo? E aí a gente perguntou para essas pessoas, entendi. Mas se o primeiro turno se o Lula tivesse chance de ganhar no primeiro turno, o que você faria? Porque você prefere o nem. Mas e aí? O que você faz? 34% desse eleitor toparia votar no ex-presidente Lula, o que faria com que ele pudesse crescer 8 pontos na pesquisa, realmente ganharia no primeiro turno. O que você está certo, Rovai, na sua análise, provavelmente era isso que você estava se referindo, é que boa parte dessa migração acontece do eleitor do Ciro. Ou seja, a gente pode observar na eleição um voto estratégico de abandono do Ciro, ou do eleitor do Ciro, e um crescimento do Lula na reta final. Mas é bom olhar para o outro lado, porque também é verdade que, neste eleitor da terceira via, 23% toparia migrar para o Bolsonaro se ele tivesse chance de empatar com o Lula, evitar a vitória do Lula. Então, provavelmente eleitor do Moro, né? Exatamente, em grande medida o eleitor do Moro. Então, o ponto central aqui é destacar que, embora a gente tenha metade do eleitorado ainda indeciso, não escolheu de maneira definitiva o seu candidato, há mais probabilidade de um esvaziamento da terceira via rumo a Lula e Bolsonaro do que um empoderamento da terceira via em detrimento de Lula e Bolsonaro. Ou seja, claro que pesquisa é retrato, claro que as coisas mudam, e a gente vai continuar, com certeza, analisando esse cenário aqui com vocês. Mas hoje, nós estamos caminhando para uma polarização muito consolidada entre o governo e tudo que ele vai defender que fez, e o seu principal adversário, o ex-presidente Lula. Tem uma pergunta aqui também sobre essa questão da pandemia. Essa postura do Bolsonaro anti-vacina, essa pesquisa mostra que pode prejudicar ele na campanha também, né? Porque 76% das pessoas acham que se ele não tivesse tido esse comportamento anti-vacina, esse negacionismo, né, com as vacinas, a pandemia poderia ter sido, enfim, ter causado menos prejuízos, enfim. Dri, te agradeço muito por essa pergunta, porque no trabalho que a gente tem desenvolvido aqui na Quest, em parceria com a Genial, eu tenho defendido que, mais do que analisar a corrida eleitoral, a gente tem que ser capaz de entender o que o eleitor sente, o que o eleitor pensa. E a gente, então, começou uma bateria de investigações sobre argumentos que podem ser usados na campanha. E aí você está me dando a oportunidade de comentá-los. Veja você, enquanto 76% dos eleitores brasileiros dizem que o Brasil podia ter saído melhor se o Bolsonaro tivesse comprado vacina, se tivesse evitado a campanha contra a vacina, isso é verdade. Mas você também tem 76% dos eleitores dizendo que qualquer presidente teria dificuldades com a pandemia, porque ela foi grande demais. Então, veja você, as duas narrativas encontram pé na sociedade. Aquele que for capaz de apresentar isso de maneira melhor, de fazer esse debate de maneira mais eloquente, provavelmente vai levar esses 76% para o seu lado. Deixa eu dar outros dois exemplos. 63% dos brasileiros discorda que o Bolsonaro estava certo quando disse que a pandemia era uma bobagem. As pessoas discordam disso. Mas 54% concordam que o isolamento social atrapalhou a economia e o Bolsonaro estava certo em defender o fim do isolamento. Quer dizer, de novo, nós vamos enfrentar uma guerra de narrativas muito interessante nessa eleição. Compreender como as pessoas vão reagir, que lado, como é que essa divisão vai se dar em torno dessas narrativas, é fundamental. Te dou outros dois exemplos.
Para 54% dos brasileiros, o governo Lula foi ótimo ou bom. Ou seja, ele tem gestão boa para apresentar. Mas 52% diz que ele foi condenado corretamente. Ou seja, outra guerra de narrativa que vai estar presente na discussão. Estou trazendo esses elementos por quê, Dri? Porque, para mim, fazer análise de cenário é mais do que simplesmente olhar descritivamente para o número 42, 22 e tal. A gente tem que começar a olhar para como o humor, para como o debate na pracinha, no barzinho, né, na igreja, como é que ele vai ser apresentado. E o que a pesquisa traz de maneira eloquente há narrativas contrapostas, divergentes, que ganham apoio na sociedade. Conseguir mobilizar um eleitor mais do que o outro, para mim, vai ser o segredo dessa eleição. Dri, tem uns superchats aqui, inclusive do Zé Prudente, que acho que você não leu. Eu vou ler aqui, tem pergunta também. O José Prudente diz, pessoal, sou um gênio das análises, mas se eu soubesse do tanto do Felipe, acrescentaria que até o Bolsonaro está desistido. É o nosso otimista aqui, que acredita que o Lula vence no primeiro turno com 67% dos votos válidos, com 313 deputados, e que o Moro, o Ciro e o Dória serão desistidos. Tem a Fátima Lemos, que pergunta... Felipe, bom dia. O número de pessoas que não votam é cada vez maior nas eleições. O que acha desse movimento? Isso pode impedir que as pesquisas captem o efetivo resultado? Eu faço sempre questão de estar aqui no fórum conversando. Tem mais uma pergunta, acho aqui. Desculpa. Deixa eu já ler, que a gente já passa para... Imaginando viver bem a Ananindeua do Pará. A Ananindeua, Pará, salve. Imagina entre Bolsonaro e os Lula. Combater o Bolsonaro e os bolsonaristas 24 horas. A luta é grande. Abraço a todos, em especial a Adri e Sinara. Obrigada. Só eu, para mim, que não teve abraço de ver bem. Felipe. Eu estava dizendo que gosto muito de vir aqui sempre que sai pesquisa, porque o debate é sempre em alto nível e questões que, de fato, precisam ser discutidas. Essa segunda... você pode colocar de novo aí, Dri, a segunda que você colocou, para ver o nome? Acho que é sempre bom a gente referenciar. A pergunta, né? É da Fátima Lemos. Fátima Lemos. Pronto, exatamente. A Fátima. Obrigado, Fátima. Eu tenho dito aí, Fátima, por aí, né, que as eleições brasileiras elas estão se aproximando de uma maneira muito interessante das eleições norte-americanas. Lá, o voto é facultativo, aqui é obrigatório. Mas o sentimento que a gente tem é que as pessoas cada vez mais compreendem o voto obrigatório delas como algo facultativo, dado que as punições são irrisórias, né? O custo é muito baixo. E, de fato, você tem razão, a abstenção e a alienação eleitoral têm crescido ao longo dos tempos, né? Principalmente em grupos, por exemplo, os jovens. Rovai, eu vou te contar um número que eu não sei se você sabe, 10% dos jovens entre 16 e 17 anos apenas se registraram para votar esse ano. É um número impressionante, é muito pouca gente. Né? A mobilização eleitoral realmente em queda. Em 2002, para você ter uma ideia, eram 45% que estavam registrados. E é um segmento onde o Lula ganha com grande vantagem. Né? Então, o PT teria que fazer uma campanha pesada para esses caras se registrarem, né? E aí, comentando essa questão da alienação eleitoral, que a Fátima perguntou, justamente porque a gente está preocupado com isso, Fátima, na nossa pesquisa, a gente tem uma série de filtros para entrevistar o eleitor que, de fato, está disposto a participar do jogo eleitoral. Então, a gente, antes de fato, fazer a pesquisa, né, a gente explora alguns temas. Por exemplo, você tem que ter título regular, você tem que estar em dia com as suas obrigações eleitorais e você tem que estar disposto a ir votar, né, no dia da eleição. Então, a gente já está ponderando os resultados a partir dessa variável. E a gente está fazendo isso a partir desse aprendizado de como os norte-americanos utilizam pesquisa também para ponderar resultado, dado que lá, além de acertar o resultado, você tem que acertar quantas pessoas, de fato, foram votar. Então, a gente está, sim, atento a isso. Essa é uma pergunta super relevante. E me parece que se a eleição caminhar para a polarização, aí vou fazer aqui um chute informado, né, pelo que as pesquisas mostram, mas se a gente mantiver a tendência atual de polarização, acredito eu que a tendência é a participação eleitoral aumentar novamente, porque as pessoas vão perceber quão decisivo é o seu voto
na reta final. A Fernanda Trevisan, que é a nossa membro aqui, está dizendo uma pauta de costume, pauta LGBTQI, evangélicos e censura a filmes. Para terminar, Felipe, isso me parece que assim, os bolsonaristas vão tentar transformar essa eleição numa guerra de costumes, como ela está falando, Fernanda, contra a pauta da economia, que deve ser a pauta do Lula. Você concorda com isso? Eu acredito que sim, Rovai. Mas o governo também terá que defender os seus resultados. Não vai dar apenas para transformar essa pauta do costume numa pauta central. Isso vai ter que estar no debate deles, é claro, né, desse grupo bolsonarista, assim como também vai ter que estar neles, no caso deles, Lula, a discussão econômica, mas primordialmente, na minha avaliação, nós faremos um debate sobre mudar ou continuar o rumo do país a partir de uma perspectiva econômica, de benefício social e de visão de mundo. Quando você combinar a visão de mundo, economia e essa questão de como se comportar no mundo, a gente vai entender melhor para onde vai aí essa eleição, de mudança ou de continuidade. Tanto eles, lulistas, como eles, bolsonaristas, vão tentar ganhar a disputa dessa narrativa. Acho que no caso de Lula, a partir da economia, e no caso de Bolsonaro, a partir da visão de mundo. É o que deve nos esperar aí em outubro. Veja que quando aumentou os combustíveis, eles já vieram com essa história do filme, né? Da pedofilia, para mudar o assunto mesmo. Priscila, eu já joguei a toalha, meu desânimo venceu. Não jogue a toalha, Priscila Pressoto. Felipe, precisa ter um encontro com José Prudente, precisa. Felipe, vindo a São Paulo, você avisa que agora eu estou em São Paulo, vamos tomar um café, vamos conversar. Oba! Né? Não, se você tivesse convidado para tomar uma cachaça, eu iria com mais animação. Eu não quis ser delicado com a audiência, né? Deixar o pessoal com vontade. Mas vamos tomar um vinho, uma cerveja, uma cachaça. Me avise quando estiver por aqui. Tá ótimo. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, Rovai. Você, Sinara, Dri, sempre um prazer estar aqui com vocês, fazendo essa conversa inteligente e esclarecedora. Eu sempre que estou aqui, vejo que tenho a oportunidade de esclarecer várias questões que são importantes, né, nesse debate. Eu tenho dito por aí que a missão da Quest é enriquecer o debate público e a gente consegue fazer isso participando de debates como esse. Obrigado mais uma vez. Um beijo a todo mundo que está nos acompanhando. Beijão, tchau. Beijo, tudo de bom. Felipe. Agora você pode ser membro. Agora tem o Clube de Membros no canal da Fórum, aqui no YouTube. Membro da Fórum? Que legal! O que é membro da Fórum? Olha só, você colabora com o jornalismo da Fórum e você recebe vários benefícios. Você mas eu estou querendo saber dos benefícios. Então eu vou falar os benefícios. Você participa de transmissões ao vivo exclusivas com os editores da Fórum. Você ganha descontos em produtos de marcas parceiras da Fórum, dos cursos online que em breve vão estar aí no ar na revista Fórum. E tem postagens exclusivas na aba Comunidade aqui no canal. Eu posso botar emoji? Também, emoji, selos. Tem emoji! Gente, tem coisa pra caramba, mas o que importa é que a gente precisa que você seja membro para poder continuar fazendo esse jornalismo Fórum, que já tem uma marca, né? Um jornalismo sério, um jornalismo com posições mais declaradas, um jornalismo que não fica fazendo mimimi e, ao mesmo tempo, não faz fake news. É isso aí, participe dessa comunidade e fique membro do canal da Fórum. Valeu, beijos!